Olá pessoal, boa noite, meu nome é Vinícius, eu sou aluno da Unip, estou cursando Sistema de Informação e estou no segundo semestre. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre mobilidade urbana e CO2 também. Mobilidade urbana é definida como uma condição que permite o deslocamento de pessoas em uma cidade, com o objetivo de desenvolver relações sociais e econômicas. Ônibus, metrôs, trens, veículos pessoais, carros, motos, enfim, tudo fazem parte das soluções de mobilidade. O significado literal da palavra mobilidade significa facilidade para se mover. A ideia então é tornar esse movimento fluido e prático. A questão é, cada vez mais as cidades estão perdendo a capacidade de permitir que as pessoas se movam com qualidade. Por este motivo, o tema mobilidade urbana passou a ser repensado, com o objetivo de trazer de volta o seu sentido primário e original, que é melhorar a qualidade de vida das pessoas de forma sustentável, que é o contrário de hoje em dia. E é aí que entra o CO2, né? Que ele é um gás, que é um dos gases que causam o efeito estufa, né? Que acaba causando o aquecimento global e diversas outras consequências ruins para o nosso planeta em geral. Porque, né, a maioria dos veículos automotores de hoje em dia são movidos a gasolina e diesel, e eles emitem uma grande quantidade de CO2. Bom, pegando como exemplo os veículos utilizados no transporte público de São Paulo, né, que são em grande parte os ônibus, também temos os metrôs, né, mas os ônibus também são muito usados, né, que são um total de 12.200 ônibus percorrendo uma média de 1,9 milhões de quilômetros em um dia útil. Esses dados são de 2021. Bom, então considerando que a maioria deles são movidos a diesel, né, aqui em São Paulo, no caso agora neste ano, eles estão com o objetivo de aumentar a quantidade de ônibus elétricos, mas a gente já vai falar sobre isso. Bom, então considerando que esses veículos são movidos a diesel, através de um cálculo a gente chega no número de 2.000 toneladas de CO2 emitidas por dia. Então é uma quantidade muito grande. E se esses ônibus fossem trocados por ônibus elétricos, por exemplo, eles passariam a emitir 53 toneladas de CO2 por dia, né? Por conta da energia, né, que precisa para recarregá-los, né, que 80% da energia no Brasil é gerada por energia hidrelétrica, que aí emite 20 gramas de CO2 por quilowatt. É uma quantidade bem pequena, né? Então seria uma diferença aí de 2.000 toneladas emitidas por dia, né, de CO2. Então já seria uma redução significante. Bom, então a forma mais eficiente seria transformar todos os ônibus que temos hoje em dia movidos a diesel em ônibus elétricos, ao invés de descartar do que temos hoje em dia e comprar todos novos. Mas claro, isso é um processo que levaria, provavelmente vai ser realizado pelo governo de São Paulo, né? Assim esperamos, mas sim que vai levar muito tempo, né? Questão assim de anos e dinheiro. Mas enfim, a gente também precisa pensar, né, que para produzir motores elétricos também, ou quais são os efeitos que causa isso no meio ambiente, né? Porque as baterias são produzidas através de lítio e a extração desse material, que é um mineral, sim causa também impacto no meio ambiente. Bom, então a solução para isso também não é tão simples assim, né? Então, os governos e as empresas de veículos automotores, né, fabricantes, deviam procurar também outras soluções, não só em veículos elétricos ou híbridos, né? E sim também procurar um tipo de combustível que seja com 100% sustentável, né? A gente já tem o etanol, né, que ele, como se diz, emite uma quantidade de carbono quase neutra. Mas ainda assim, né, ele não é o combustível tanto usado no mundo. Bom, e só recapitulando sobre o CO2, né, o gás carbônico. Ele é sim também produzido de forma natural, ou seja, por animais, plantas, árvores, né, através da respiração de plantas, enfim, ele é algo que é gerado na natureza. Mas, né, o excesso de emissão dele, né, principalmente causado por veículos, né, pela mobilidade urbana, é o que desequilibra as temperaturas da Terra, né, como a gente conhece como aquecimento global, que causa diversas consequências e que no futuro podem ser irreversíveis. Então, o maior problema é sim os humanos, né? E não a natureza em si. Porque se fosse só a natureza emitindo, isso não seria um problema. Então, ele é só
o gás carbônico só causa problemas se em excesso, e é o que está acontecendo no mundo hoje em dia. Bom, e só falando sobre esse efeito irreversível que o excesso dele pode causar, como ele acaba elevando a temperatura global, isso pode causar o derretimento das calotas polares, né? Bom, e aí isso acabaria ocasionando um aumento do nível dos oceanos, e isso geraria uma degradação do meio ambiente, afetando vários ecossistemas e várias vidas, qualquer tipo de vida aqui no nosso planeta, e também a saúde humana, né? Então, sim, ele é uma preocupação. Então, não temos muito tempo para tornar a maior parte do mundo sustentável, né? Diminuindo consideravelmente as emissões de CO2 na atmosfera. Né? E sim, não é só através de veículos, né? Qualquer coisa, basicamente, que a gente produz hoje em dia acaba emitindo CO2, né? Mas, né, como eu disse, a maior parte é pela mobilidade urbana. Então, é uma grande preocupação aí que temos. Bom, e agora eu vou comentar sobre os créditos de carbono. Bom, o crédito de carbono, ele é gerado a cada 1 tonelada de carbono que deixa de ser emitido na atmosfera. Então ele é basicamente assim um incentivo que vários governos aí pelo mundo dão para os fabricantes de veículos, né? No caso, como é o nosso tema, o tema do nosso trabalho, mas não só para fabricantes de veículos, é para qualquer empresa, né? E em alguns países, por exemplo, como os Estados Unidos, ele tem uma regulamentação, né? O que os fabricantes de veículos eles têm que ter no mínimo uma quantidade mínima de crédito de carbono por ano. E, por exemplo, a Tesla, né, que é uma fabricante de veículos elétricos, ela só produz veículos elétricos. Ano passado, né, eu vi essa notícia esses dias, né? Em 2022, ela foi a que mais teve crédito de carbono nos Estados Unidos. E ela também acabou vendendo seus créditos de carbono para outras fabricantes que não conseguiram cumprir a meta, né? Que não buscaram soluções sustentáveis para os seus veículos. Então, existe um mercado em cima disso, né? E que acaba, sim, gerando lucro para as empresas, né? Então, visa, né, as empresas procurarem uma sustentabilidade e elas acabam lucrando com isso, né? Bom, em geral, o vídeo é isso, né? Esse é um tema que pode ser muito mais aprofundado, né? Eu falei muito mais assim por cima, mas, como eu disse, eu sou aluno da Unip e eu e meu grupo, junto com um grupo, estamos desenvolvendo um trabalho com esse tema, né, sobre o crédito de carbono, sobre mobilidade urbana, enfim. E, bom, a gente teve que desenvolver um programa, né, na linguagem de Python, e o programa ele calcula a quantidade de carbono que uma frota de veículos emite, né? Um programa assim simples, né, um programa meio cru, mas assim, né, foi um trabalho assim mais para desenvolver as nossas habilidades em programação, né? Eu faço curso de sistemas de informação, então esse em geral foi mais o intuito do trabalho, né? A gente acabou abordando esse tema e tendo que fazer esses vídeos. Bom, mas enfim, é isso. Obrigado.